virtual do estado de São Paulo. O meu nome é Juliano Honorato e eu, juntamente com a equipe, nós cursamos Engenharia de Produção no polo de Ibiúna, São Paulo. Nós estamos aqui para mostrar a vocês o nosso projeto integrador do segundo semestre de 2019. Esse projeto integrador, ele tem como tema, né, foi nos proposto o tema de os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação de espaços urbanos públicos e privados. Bom, dentro desse tema, nós nos dedicamos aí durante os últimos 3 a 4 meses para tentar trazer esse tema para o nosso convívio, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E aqui em Ibiúna, né, uma cidade aí aproximadamente de 80 mil habitantes, localizada a 70 quilômetros da capital, aqui em Ibiúna nós passamos por diversos empecilhos em N temas, né? Nós passamos por descaso na educação, passamos por dificuldade no sistema de tratamento de água e esgoto, né? Saneamento básico, nós passamos por dificuldade no transporte público, e o que nós vimos que está sendo mais agravante, está tendo um alarme maior no sistema de tratamento e no sistema de manejo do lixo que é gerado pela cidade. Nós ao decorrer da apresentação, vocês vão entender o que está acontecendo aqui em Ibiúna. Já adianto que o tema é um tanto polêmico, né, porque quando falamos de lixo, nós falamos de proliferação de pragas e doenças, então pode acarretar pode acarretar numa crise na saúde, na educação, em toda uma sociedade, todo um município, né, aqui em Ibiúna no caso. Eu vou passar a fala para o Sérgio. Ele vai explicar para vocês todo o contexto, né, toda a cultura, como que o brasileiro, como que o mundo lida com o lixo. Sérgio, é com você, meu amigo. Olá, eu sou o Sérgio, sou aluno de Engenharia de Produção da Univesp. Vamos abordar o problema do lixo. A questão do lixo é um grande problema em todo o planeta. No Brasil não é diferente. Não trata-se de um problema de responsabilidade apenas do poder público, mas sim de toda a população. Temos grandes exemplos como no Japão, que trabalha com ciência ecológica da população antes mesmo na vida escolar do cidadão. A preocupação com o lixo e respeito à natureza faz parte do cotidiano e da cultura. São os próprios moradores que fazem a limpeza da rua onde residem. Os japoneses são muito preocupados em não atrapalhar o próximo, organizando e limpando o espaço público após o uso. Como exemplo, podemos citar os jogos da Copa do Mundo e Olimpíadas. Ao final de cada partida, independente do resultado, os torcedores japoneses se mobilizam para recolher os lixos das arquibancadas, um verdadeiro exemplo de cidadania. No Japão, o lixo coletado se transforma em matéria-prima e fonte de energia. Aqui no Brasil, não há políticas adequadas do descarte de resíduos e eles são eliminados de forma inadequada em locais irregulares. Assim, surge um problema com sequelas enormes para o meio ambiente. Em primeiro lugar, vale ressaltar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda não é cumprida efetivamente aqui no Brasil. A lei propõe que seja colocado em prática
o aumento da reciclagem, reutilização de resíduos sólidos, eliminação de lixões que deixavam o descarte do lixo a céu aberto. Porém, pouco mudou desde a promulgação dessa medida em 2012, visto que ainda há lixões clandestinos sem fiscalização e geram risco à saúde do meio ambiente e da população pela contaminação dos solos e dos produtos recolhidos por catadores. Outro fator problemático diz respeito ao descarte adequado de lixo que não é incentivado pelas autoridades brasileiras. Embora muitos municípios fazem a coleta seletiva para separar o lixo orgânico do reciclável, pesquisas apontam que a maioria da população ainda não é beneficiada, dificultando a reciclagem no país. Além disso, os lixos eletrônicos são um problema à parte, porque muitos não podem ser reciclados e descartados no lixo comum. A população também tem sua parcela de culpa. Em todo local é comum encontrar bitucas de cigarro, embalagens de alimentos, latinhas e garrafas, principalmente quando há aglomerações de pessoas. O povo brasileiro ainda não faz a sua parte, infelizmente. Somente com ação eficaz e repetitiva conseguiremos alterar esse cenário. Com educação e incentivo, acreditamos que ser possível rever o problema cultural do brasileiro. A nossa proposta é apenas a ponta do iceberg. Excelente explicação, Sérgio. Bom, gente, voltando aqui, para vocês entenderem como é aqui em Ibiúna, ela é uma cidade com uma enorme expansão territorial. Ela é muito grande mesmo. E a maior parte desse território ele é rural. Nós temos uma pequena parcela ali localizada ao norte da cidade, uma pequena parcela urbana, e o demais ela é rural. Então não tinha como nós dedicarmos o projeto apenas àquela pequena parcela urbana. Nós tínhamos que entender o que está acontecendo em todos os bairros rurais da cidade. A título de entendimento, nós estamos falando de bairros que estão isolados, mata fechada mesmo. Ali, se nós pegarmos a principal rodovia da cidade, que liga o centro até a divisa do próximo município, nós estamos falando de 50 quilômetros. Então, só para refletir um pouquinho, pense naquele morador que mora no último bairro. Se ele não tiver um sistema de coleta efetivo, um sistema de coleta e manejo do lixo que ele está gerando, ele vai agredir o meio ambiente, ele vai partir para manobras que são totalmente inadmissíveis para o mundo que vivemos hoje. Porque se ele está morando num bairro que é isolado, que é mata fechada, né? Nós estamos falando de mata nativa, com flora e fauna que já estão em extinção. Se ele começar a denegrir esse ambiente, vai acabar com as reservas florestais que nós temos aqui em Ibiúna. Mesmo? E para entender o que está acontecendo em diversos pontos da cidade, nós fizemos uma pesquisa. A Fernanda ela conduziu essa pesquisa, uma pesquisa quantitativa, que mostrou para a gente o cenário real que está acontecendo hoje. Fernanda, explica para a gente aí os resultados dessa pesquisa. Olá, eu sou a Fernanda e vou descrever um pouco da situação atual da cidade em relação ao problema que estudamos esse semestre, o lixo. Fizemos uma entrevista com cerca de 127 pessoas da cidade, tanto da área rural quanto da área urbana, para sabermos qual é o destino do lixo doméstico da população. E a informação que obtivemos é que realmente não existe uma regularidade na coleta, principalmente na área rural, obrigando os moradores ou a se deslocarem de um bairro a outro, ou deixarem seu lixo acumular, ou infelizmente queimar o lixo. E dessas 127 pessoas, de fato 10% delas queimam o lixo todas as semanas, por não haver nenhum tipo de coleta em seu bairro. 75% deixa acumular ou na rua ou no quintal de casa, podendo atrair roedores, baratas, e ainda com a chegada das chuvas, os resíduos podem ainda permitir o desenvolvimento de larvas de mosquitos que são vetores de doenças como a dengue. E apenas os 15% restantes têm alguma regularidade na coleta.
Porém, o sistema atual não é tão efetivo na qualidade, pois as caçambas são totalmente abertas, deixando todo o lixo exposto a céu aberto. Podemos ver que muitas vezes, por falta de um sistema adequado de coleta seletiva, muitas pessoas deixam de praticar algo que até gostariam. E em nossa pesquisa, podemos ver que mais da metade dos entrevistados gostariam de praticar a separação adequada do lixo e contribuir para um ambiente mais sustentável. O que falta mesmo é o planejamento e investimento das prefeituras. Ok, Fernanda. Bom, realmente preocupante esses resultados da pesquisa, né? A partir desse ponto, com os resultados em mãos, né, já compilados, nós resolvemos ir à fonte do problema. O Fábio, ele foi até a prefeitura e com uma série de questões, de perguntas, e interrogou os órgãos públicos. Fábio, conta como é que foi esse repórter policial por um dia aí. Como é que foi essa aventura de ir até a prefeitura e interrogar os nossos órgãos públicos aqui de Biúna? Olá, meu nome é Fábio, vou falar um pouquinho sobre a coleta de lixo aqui no município de Biúna, né? Há pouco tempo eu fiz uma entrevista com o secretário de governo, o senhor Antônio Carlos Domingues, e fiz algumas perguntas, algumas indagações sobre qual a dificuldade de se manter a coleta aqui no município, quais os problemas encontrados, né? E alguma das respostas dele foi o seguinte: atualmente, no começo era um caminhão que fazia coleta para 90 bairros, né? É muito pouco. E se esse caminhão quebrasse, não tinha outro para pôr no lugar. Então a coleta ficava parada, interrompida até arrumar o problema do caminhão. Aí, com o tempo, novos contratos foram feitos e aí conseguiram 2 caminhões, um atuante e um reserva. Mesmo assim, pouco para a extensão de Biúna. Mas até aí tudo bem. Aí, só que o município sofre com falta de verba, né? Arrecadação. Aí, quando estava tudo encaminhado, a prefeitura não conseguia arcar com suas responsabilidades e a empresa que fornecia os caminhões interrompia a coleta, porque os caminhões eram terceirizados. Aí eu perguntei para ele, mas e o que pode ser feito para melhorar? Quais os planos que estão em andamento? Aí ele falou que o projeto era a compra de 3 caminhões, já tinham sido orçados, mas ainda o valor dos 3 caminhões era muito alto para o município. O município está com um déficit muito grande, então a chance da compra ainda é bem viável perante a situação do município, né? Então é mais fácil manter o terceirizado, mas aí aí volta naquela situação. Não pagou, corta, fica sem coleta. Aí questionei também a situação da coleta seletiva, se existe alguma coisa, se tem, né, algum projeto em andamento. Aí ele falou que tem, mas ainda é muito pequeno, pela extensão da cidade, né? A cidade é muito grande, então o problema maior é conscientizar a população, né? Aí eu falei, mas por que você não consegue fazer essa conscientização através de visitar os bairros, palestras com os munícipes e tal? Aí ele falou que a prefeitura hoje, devido à sua situação financeira, perdeu muito a credibilidade com os seus munícipes. Então, se você promete uma coisa para a população, ela está tão descrente que ela não vai acreditar que vai ser cumprido. Então, não separa o lixo. Então hoje a gente tem um ponto de coleta seletiva, que é a Capelinha, que fica um ponto na cidade onde tem as caçambas de coleta seletiva. Mas mesmo assim, pelo tamanho da cidade, é muito pouco lixo que é separado. Aí eu perguntei se ele tinha dados, se ele tinha números sobre isso, né? Ele falou, como o projeto é pequeno e ele é novo na secretaria, ele ainda não tem dados exatos, mas ele sabe que 70% do lixo que se gera aqui em Biúna, que se recolhe, 70% é reciclado. O problema maior é fazer a separação. Porque ainda os munícipes, e que nem a gente falei, os munícipes eles não têm consciência ainda sobre isso. Eles não acreditam que a prefeitura vai passar recolhendo só a sacola, lata e tal. Então eles misturam todo o lixo e jogam no caminhão quando vem. Porque o caminhão também não passa com uma regularidade. Então ele falou que o primeiro passo é você conscientizar e você conseguir de volta a credibilidade da população, né? Aí eu perguntei, mas qual é o destino dado para todo o lixo da cidade? Como que é feito? Tem alguma estação de tratamento, alguma coisa? Ele falou que tem o lixão, né? Os aterros. E lá nesses aterros tem os munícipes do bairro que
que vivem do lixo, né, que separam o lixo e vendem, que fazem a separação grossa do lixo, e o restante uma máquina da prefeitura vai lá e espalha no aterro e fica por isso mesmo. Daí eu perguntei para ele o chorume, qual era a destinação do chorume. Ele falou que a própria empresa terceirizada que cede os caminhões recolhe o chorume e leva para uma estação de tratamento em Cotia. E eu falei para ele se ele tinha algum projeto sobre os lixões que já foram desativados e tal. Ele falou que tem projetos em andamento, mas é muito pouco em vista do tamanho, né? Tem até o lixão que tinha na entrada da cidade, que foi desativado, que virou um espaço grande, que não pode ser feito nada, né? Não pode montar um comércio, não pode ser feito casa. Aí diz que tem o projeto da praça, mas até hoje a gente não viu nada referente a isso, nada em andamento. Então é bem complicada a situação hoje do nosso município referente à arrecadação de lixo. Alguns relatos de munícipes, né, de bairro mais afastado que você põe o lixo na rua lá, no dia que o caminhão vai passar, os cachorros vão lá e reviram todo o lixo porque o caminhão não passou. Então, em muitos casos, o pessoal está colocando fogo. E aí o impacto acaba dobrando, né? Tem a situação do lixo, do chorume que vai para o solo, contamina águas, nascentes, e ainda tem o fogo, né? Que agora, não passa o caminhão de lixo, eu vou lá e vou meter fogo porque eu não quero lixo na porta da minha casa. Então a situação hoje aqui é muito precária. E os projetos que tem em andamento estão todos parados em gavetas, porque tudo gira em torno de investimento. E pelo relato dele, a prefeitura hoje não tem dinheiro para investir a quantidade necessária para investir para fazer um funcionamento, um aterro, um lixão decente, né? Para fazer lixeiras adequadas para o recolhimento. Daí, visitando alguns bairros, a gente viu que a maioria são caçambas abertas, né? Aquelas caçambas de entulho que eles improvisaram para o lixo. Aí eu perguntei para ele por que essa situação. Ele falou que os caminhões são muito grandes e então não entram em muitas ruas e bairros, não entram. Então eles põem essas caçambas para o pessoal jogar o lixo e o caminhão recolher ali. Só que chega final de semana ou feriado, o lixo dobra, né, a quantidade de lixo, porque tem muito chacreiro, pessoal que vem de veraneio, deixa seus lixos lá e vão embora. Aí eu falei, qual era a dificuldade, né? Comprar as caçambinhas pequenas, com tampas, colocar na saída dos bairros, mas uma coisa mais organizada. Aí volta a situação financeira. Ibiúna hoje é um município que está praticamente quebrado. Não tem dinheiro para investimento nesse tipo de infraestrutura. E aí ele falou que tem os projetos que estão em andamento, que vai avaliar quando vão conseguir colocar em prática. Mas a situação é bem precária hoje. Ok, Fábio. Excelente entrevista. Concluímos, através dessa etapa, que Ibiúna não tem um órgão público que seja técnico o suficiente para lidar com esse problema do lixo, né? E após essa entrevista, nos reunimos, né? Foi mais uma reunião no polo, o grupo, e decidimos afunilar o nosso âmbito de estudo. Partimos então para estudar um dos CDHU aqui de Ibiúna, o conjunto habitacional da Cachoeira. Esse conjunto habitacional está localizado na entrada da cidade e vimos claramente que não há um sistema de separação, de armazenamento adequado para o lixo. Então, pensamos em alguma possível melhoria, né, para esses moradores que residem naquele local. Essa melhoria, ela trata-se de uma nova lixeira, um novo método de armazenamento do lixo. O nome específico é lixeira subterrânea. Vou explicar sucintamente, porque logo após a seguir o restante do grupo vai explicar que a seguir haverá uma explicação mais detalhada de como funciona, mas basicamente é uma lixeira, superficialmente uma lixeira comum,
onde há um container subterrâneo para armazenamento do lixo. Então o Simon ele vai explicar aí o que está acontecendo no CDHU. Simon, com você. Olá, eu sou Simon Marcelino Campos e vou falar um pouco mais sobre o nosso objeto de estudo e o nosso local de estudo, que é o conjunto habitacional no bairro da Cachoeira, em Ibiúna, São Paulo. Fomos a campo para conhecer nosso local de estudo e nos deparamos com um conjunto habitacional que hoje comporta praticamente 400 famílias e, como foco, buscamos conhecer as condições das lixeiras que estão sendo utilizadas ali hoje, as lixeiras convencionais. Lixeiras essas que não estão atendendo às necessidades da população. A lixeira ela está fora do padrão de paisagismo, ela já não oferece, ela se encontra do lado de fora da portaria de entrada do conjunto habitacional e ela não está oferecendo um paisagismo harmônico que seja, né? Minimamente harmônico, vamos dizer assim. A lixeira convencional hoje utilizada nesse conjunto habitacional, ela está deixando o lixo exposto a cães. Os cães levam lixo do meio da rua, levam lixo da sarjeta, está exposto de forma que estão atraindo a presença de ratos no local, e isso está provocando assim a vulnerabilidade, né, de toda a população a doenças. A população se torna suscetível e fica exposta a tal acontecimento. Então, logo vimos nessa oportunidade de todas essas condições o fator determinante para que esse projeto dê certo, para que ele chegue ainda nas mãos certas e possa se tornar efetivamente construtivo, né? Vimos assim então no local ali um grande potencial para se aplicar a lixeira subterrânea, né? Pois o local precisa dessa mudança, dessa inovação incrementadora, tem essa necessidade. Ao apresentarmos o nosso projeto à população local, nós tivemos um resultado, um feedback positivo da parte da população, onde nós tivemos, assim, ficamos muito satisfeitos, e o que nos incentivou a ir em frente com esse projeto, né? Expomos às pessoas ali do local as vantagens e as desvantagens da lixeira subterrânea. Pudemos também conversar sobre o que está acontecendo atualmente com a lixeira convencional que está sendo utilizada ali, né? A forma inadequada em que o lixo está sendo armazenado, e isso deixou a gente muito satisfeito, né? E levamos em conta assim a opinião dos moradores e a positividade que nos foi passada diante desses projetos. Muito bem, Simon. Como ele acabou de citar, nós fizemos uma visita técnica desse CDHU, e a seguir vocês podem ver algumas fotos que nós tiramos e também vídeos que mostram a nossa interação com os moradores. Vocês vão poder ver que tratam-se de vídeos que não só explicam o nosso projeto da lixeira subterrânea, mas também nós partimos já um início de conscientização da população, né? Nós conversamos sobre o projeto, sim, mas também nós conversamos com os moradores se eles têm interesse em mudar os hábitos ou não, né? Agora com vocês as fotos e vídeos aí da nossa visita técnica. Bem, passou a ganhar um valor com aquilo ali, né? Então, imagina durante um ano inteiro, toda semana a senhora ganhar 20 centavos, né? Vamos dizer assim. No fim do ano, vamos supor que você ganhou 100 reais. Não é um valor, talvez, num ano, né? Tão um valor, talvez, assim, significativo, né? Mas a questão do lixo em si, que você deixou de poluir o meio ambiente, né? Esse que é o ganho verdadeiro, né?
gente aprende, o lixo tem chorume, o lixo tem aquilo, passam para as crianças na escola, mas muitas das vezes não é passado para a gente a importância do lixo. A gente tem outros estados, outros lugares que acontece muita morte, doença, muita coisa ruim por conta do lixo, né, que se acumula. Então era mais para ter essa conscientização, essa educação das pessoas, reeducação, para elas saberem o quanto é importante o lixo, falarem, opa, se estão mudando alguma coisa, se eu tenho que esconder o lixo, tem que ser colocado em outro lugar, é porque realmente tem importância. E as pessoas começarem a olhar com esses olhos. Essa ideia de lixeira subterrânea nós estamos trazendo da cidade de Itu, também interior do estado de São Paulo. Lá já tem lixeiras já em uso, implementadas, e para entender direitinho como elas são, como é o funcionamento delas, os benefícios para a população, nós deslocamos a nossa equipe até a cidade de Itu. Sim, nós fomos fazer uma visita técnica lá. Nós pudemos manipular, né? A gente abriu a lixeira, viu como é o funcionamento, qual o material que ela é feito, né? Desde a tampa da lixeira até a caixa que fica no subsolo dela, do que ela é feita, a estrutura que exige que ela seja confeccionada. Então nós analisamos a lixeira e também entrevistamos os moradores, alguns comerciantes ali, porque essa lixeira que está instalada em Itu, ela está instalada no centro histórico de Itu, uma praça matriz. E então ao redor há muitos comerciantes, há alguns moradores também, mas as nossas entrevistas foram especificamente com comerciantes. E através dessa visita nós concluímos que a viabilidade do projeto, o quão benéfico ela pode ser para a população aqui de Ibiúna, mais especificadamente para a população do CDHU, que é o nosso objeto de estudo. Também a seguir nós mostramos a vocês as fotos e os vídeos dessa visita ao município de Itu. Bom, a gente está aqui, local onde foi implementado a lixeira subterrânea. Agora o Sérgio vai explicar para vocês um pouquinho como é que ela funciona. Sérgio, mostra pra gente aí como é que funciona essa lixeira. Nós temos duas lixeiras, uma para resíduos recicláveis e outra para os resíduos orgânicos, ou rejeitos, como está especificado aqui na tampa. Aparentemente ela é apenas essa parte superior, porém a pessoa joga o lixo aqui dentro e ela cai no compartimento que está sobre os nossos pés. Aqui embaixo existe uma tampa, se for possível mostrar, né? Temos um container aqui embaixo, onde ela fica tudo armazenado. E quando encher o compartimento, vem o caminhão e faz a coleta desse lixo. Foi uma excursão muito proveitosa, né? Nada melhor do que você ver o projeto já funcionando para analisar se é viável ou não, né? E após essa visita, o nosso repórter policial entrou em ação novamente, o Fábio. Ele entrou em contato com a prefeitura de Itu e fez diversos outros questionamentos para entender aí qual que foi a iniciativa, o porquê que foi implementado, diversas perguntas aí que vocês vão ver a seguir. Fábio, mostra aí como que foi o resultado dessa nova aventura que você fez aí para esse projeto integrador. Olá, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a cidade de Itu. A cidade de Itu, ela contém 8 lixeiras subterrâneas, não sei se todo mundo sabe, né?
Essas lixeiras são espalhadas em pontos específicos, né? Praças e praça municipal. E aí a gente entrevistou a Valéria, ela é coordenadora do meio ambiente. Aí a gente fez algumas perguntas sobre o funcionamento dessas lixeiras, né? Primeiro, quem fez a instalação. A instalação foi feita pela Sotcom, contêineres subterrâneos para recolha de resíduos. Aí a gente perguntou se depois da instalação, se ela viu alguma necessidade de melhoria, alguma coisa que não funcionou como imaginado. Ela falou que sim, que por mais que o projeto funcione, ainda a boca das lixeiras são meio estreitas e dificultando um pouco o descarte dos sacos de lixo de 100 litros, né, que são aqueles grandes, e caixas de papelão, que para caber na lixeira tem que ser rasgados, bem rasgados para caber lá, ou amassados, né, para poder caber naquela boca. E aí a gente perguntou também como que é feito o recolhimento desse lixo reciclado, né? Se é o mesmo caminhão orgânico, se é o mesmo dia. Ela respondeu que não, que são 2 caminhões diferentes, um que faz o orgânico e um que faz o reciclado. E a gente perguntou como que é esse caminhão, se esse caminhão que recolhe o lixo das caçambas subterrâneas, se ele é o mesmo ou teve que fazer alguma adaptação. São caminhões adaptados pela própria empresa que fez a instalação, né? E ele faz essa adaptação nos containers. Aí a gente perguntou se teve algum treinamento, alguma coisa assim, alguma certificação para o motorista ou para quem faz o manuseio. Ela falou que teve treinamento para o motorista, mas não gerou nenhuma certificação, porque foi só um treinamento operacional, só o funcional da coisa, né? Como que retira o manuseio e equipamento. E aí a gente perguntou sobre a aceitação e como que foi feita essa conscientização, né? Se a população aderiu, abraçou a ideia e como que fizeram para que chegasse a ouvir todo mundo, né, toda a cidade de Itu, essa melhoria. Aí a resposta foi que foram feitas palestras, foram feitas boca a boca, pessoas com panfleto do lado da lixeira explicando como funciona o funcionamento e tal. E é porque o foco principal foi os comércios, que a mão de obra do comércio é muito grande, então não é todo mundo, não é uma pessoa só que faz o descarte. Então, como são várias pessoas que vão manusear, vão fazer o descarte do lixo, então teve que fazer uma conscientização maior lá, né, para não ter perigo de quebrar, de danificar as lixeiras. Aí a gente perguntou se desde a data de instalação, que foi em 2015, se teve alguma manutenção de impacto, alguma coisa que fez ela repensar no projeto. Ela falou que não, desde o funcionamento até agora, só coisas normais, né? Só manutenção normal. Não teve nada que impactasse no projeto ou fizesse ele parar de funcionar. Aí também foi questionado se depois da instalação das 8 primeiras, se teve alguma instalação a mais. Ela falou que não. Aí o custo de instalação é alto, né? Então requer um orçamento um pouco maior. Então por esse motivo ainda não foram instalados mais. E aí a gente perguntou também como que funciona a limpeza dessas caçambas, né? Se a limpeza se é feita uma limpeza, né? Depois da coleta do lixo, como que funciona. Ela falou que é um caminhão adaptado para fazer esse tipo de limpeza, mas esse mesmo caminhão que faz as limpezas dela num prazo, né, determinado, é o caminhão que faz as limpezas das caçambas que são externas, que são espalhadas pela cidade. Então o caminhão é aproveitado para as duas coisas. E aí é questionado também de onde surgiu a ideia, se foi só estética ou teve algum planejamento, saúde e tal. Ela respondeu que a princípio foi estética, né? Porque você esconde o lixo, né? O lixo não fica ali exposto para a mercê de chuva, água de chuva, cachorro, gato, espalhar esse lixo pela cidade. Então, foi feito esteticamente e para abrigo do lixo. E para ser mais fácil a coleta, né? Porque são pontos específicos. Então o caminhão não fica rodando toda a cidade na coleta do lixo. Ele vai já direto aos pontos que são de coleta. E questionado sobre a implantação, né, em ruas de comércio ou ruas residenciais. Ela falou que de comércio ainda é pouco viável, porque os comerciantes ainda têm, né, um receio de descarte de lixo, porque os sacos de lixo dos comerciantes são sacos grandes, então tem aquela dificuldade, então o risco de quebrar o equipamento é grande, né, porque são várias pessoas que usam ali e não vão ter a paciência de ficar amassando caixas e fazendo o descarte adequado. Já em ruas residenciais, seria muito bem aproveitado,
Porque em lixos residenciais geralmente são descartados em sacolas, né? Sacolas de supermercado, que são aquelas sacolas menores, que é exatamente o que cabe dentro da lixeira. E para finalizar, a gente perguntou para ela como que funciona, como que é feita a separação, né? Aí ela falou que o lixo orgânico é mandado para uma estação de tratamento em Barueri e o reciclado fica na própria cidade de Itu, onde tem uma cooperativa de reciclados de Itu. Então o lixo é destinado lá, o lixo vai para lá, onde tem o pessoal que faz a separação e dá o destino correto no lixo. Então você vê que é uma coisa que anda para frente, por mais que ainda tenha pontos a melhorar, que nem ela mesma citou, tem a questão da boca da lixeira, que é um pouco estreita, tem o trabalho de conscientização dos comerciantes, que ainda tem uma reluta sobre o projeto, né? A conscientização dos munícipes, né? Que está para dar um tratamento melhor ao lixo, pensando no futuro, no meio ambiente, né? Muito bom, Fábio, muito bom. Agora a gente vai mostrar para vocês um protótipo que nós confeccionamos, né? Nós fizemos, na verdade, 2 protótipos. Um protótipo ele foi feito em 3D, com ferramentas de desenho auxiliado por computador, SketchUp e AutoCAD. E outro protótipo é um protótipo físico. Nós dedicamos aí alguns dias para confeccionar uma maquete física, para que haja um entendimento melhor possível da parte de vocês. Então, a seguir, vocês vão acompanhar as fotos do protótipo da maquete eletrônica e também os vídeos da maquete física desse projeto, ok? Espero que vocês gostem. A seguir também serão explicados os projetos, ok? E com vocês aí os vídeos e as fotos. Beleza? Vou apresentar o trabalho para vocês. Isso mesmo. Eu, a lixeira subterrânea. Vou mostrar para vocês como que eu funciono. Gostavam da nossa lixeira subterrânea animada? Bom, isso exigiu aí uma enorme capacidade cerebral dos nossos integrantes. O Danilo, ele vai mostrar para vocês a seguir aí todos os prós e contras que envolvem esse projeto. Danilo, mostra para o pessoal da Univesp aí todas as ações benéficas e se há, né, alguma coisa maléfica desse projeto. Com você, Danilo. Olá, eu sou Danilo e venho apresentar os prós e contras deste projeto. Como dito anteriormente, este projeto trata-se da implantação de um sistema de lixeira subterrânea em substituição ao sistema de coleta de lixo utilizado atualmente
por um conjunto habitacional localizado na cidade de Ibiúna, São Paulo. Como tema principal proposto pelo corpo docente, trata-se dos reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos públicos e privados. Apresentamos essa solução visando não apenas melhorias relacionadas à questão do lixo, com práticas como separação do lixo reciclável e orgânico, oferecer ao morador um compartimento que possa armazenar uma grande quantidade de lixo, livre do acesso de pragas e animais, como visamos também oferecer melhorias para a utilização do espaço público urbano, tornando-o mais agradável em sua utilização, entre outros aspectos muito mais importantes, que envolvem combate ao desperdício, educação e conscientização da população, separação e reciclagem do material descartado, preservação do meio ambiente, melhoria na qualidade de vida, redução das pragas urbanas e redução de doenças. Sabemos que em todo projeto de engenharia é necessário, previamente à sua implantação, estudar por meio de métodos eficientes seus pontos positivos e negativos. Apresento a seguir a análise SWOT do projeto, que nos mostra as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto proposto. Forças: proporciona um ambiente mais limpo e agradável. Possui uma grande capacidade de armazenamento. É intuitivo, ou seja, de fácil uso. É feito de material resistente e inoxidável e facilita a remoção por parte da equipe de coleta. Fraquezas: o posicionamento do projeto proposto é focado apenas para o conjunto habitacional. Portanto, caso outros moradores da cidade queiram fazer uso do sistema, terão que se deslocar até o local específico onde se encontra a lixeira subterrânea. Também há a necessidade de que o órgão responsável pela coleta de lixo da cidade faça alterações nos equipamentos utilizados para a coleta. Oportunidades: no decorrer do projeto, percebemos a real viabilidade da implantação do sistema de lixeira subterrânea, conforme percebemos as oportunidades, que até o momento nos parecem imensuráveis. Cito a seguir algumas dessas oportunidades. Considerando a coleta de materiais orgânicos de forma separada, esta atitude pode ser uma porta de entrada para um projeto de geração de energia a partir da biomassa coletada. Aumento da conscientização e preocupação por práticas saudáveis de descarte de lixo. Oportunidades de parcerias com cooperativas de reciclagem. Oportunidades de expansão do projeto para outras áreas da cidade. Ameaças: mesmo se tratando de um sistema seguro e que limita o acesso dos usuários, entendemos que a principal ameaça é a possível degradação do sistema por vândalos. Muito bem, Danilo. Vimos aí que há uma enorme chance, uma enorme possibilidade de viabilidade de implementação do projeto. Mesmo? Agora, nós temos que explicar para vocês qual a metodologia para ser aplicada ao projeto. Não só colocar a lixeira. Então, o Fernando ele se dedicou nessa parte e vai explicar como que tem que ser feito para que haja a implementação da lixeira subterrânea no CDHU. Fernando, mostra para o pessoal da Univesp aí, qual que é a metodologia que deve ser aplicada. Metodologia de aplicação. Vamos lá. O projeto da lixeira subterrânea. O que temos hoje é uma lixeira comum, como já mostrado em materiais anteriores. Tem algumas divisórias que já nem são mais utilizadas, o que acarreta em diversos problemas para a população local. Para a implantação da nossa lixeira, seria necessário a demolição, a retirada da lixeira que está lá e feito a escavação de 1,5 m de comprimento por 1,5 m de largura, onde seria colocado o contentor, que mede também 1,10 m de altura e 1,25 m mais ou menos de largura. Esse contentor suportaria até 1.000 litros
de lixo. Quando foi questionado para a prefeitura da nossa cidade quais eram os pontos que dificultariam a aplicação do nosso projeto, o que nos foi respondido é que o ponto de maior empecilho, de maior problema, era então a conscientização das pessoas. Baseado nisso, tomando por rédea o maior dos problemas, nós criamos um método, um filtro de aplicação para que pudéssemos caminhar junto com a população, eles com conscientização no nosso projeto. Esse método foi dividido em 4 partes. A primeira grande parte é a divulgação. Então, na divulgação, teremos folhetos, teremos banners e teremos até carros de som passando e avisando sobre a campanha do lixo da consciência verde, né? Defendendo aí a nossa natureza, o nosso ecossistema. O segundo ponto seria a integração. A integração, por que digo isso? A integração das pessoas. Teremos então palestras. Nessas palestras divulgaríamos pesquisas, diversos dados que comprovassem que o nosso projeto é viável, é aplicável e o quanto pode melhorar a vida dessas pessoas, dessas famílias que lá residem. Através disso, faríamos pesquisas com os moradores para saber quais seriam as respostas deles. Através das respostas positivas e negativas, pesaríamos os pós e os contras, e aqueles que estivessem conosco automaticamente se comprometeriam a ajudar e a realizar o projeto futuramente. Já é comprovado por vários estudiosos em outras pesquisas, mas atualmente também pelo Dr. Fabiano Mourim, ele que é formado pela Unifesp e é especialista em neurologia do comportamento, diz que o nosso cérebro ele se baseia em expressões passadas para tomar novos comportamentos, para tomar novas decisões. Então, uma vez que essas pessoas concordassem conosco, elas automaticamente estariam concordando em caminhar conosco nessa nova jornada, nesse novo projeto. O terceiro ponto, então, seria a organização e implantação da ideia. Aí sim, organizaríamos nossos meios e recursos, pessoas disponíveis para que pudéssemos fazer da melhor forma. No que entra o quarto ponto, que seria a reavaliação desse projeto, onde colheríamos feedbacks dos moradores, de pessoas que passam pelo local, para saber quais foram os resultados positivos e negativos, os prós e os contras, para melhorarmos cada vez mais e trabalharmos juntos com essas pessoas para uma vida extremamente melhor. Esse é o nosso projeto integrador. Espero que vocês tenham gostado. Afinal, nos dedicamos bastante para a execução desse projeto. Foi uma enorme carga horária que nos dedicamos para que houvesse um estudo mais completo possível. Então, esperamos aí que tenhamos